Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus possa inundar seus corações nesse novo dia e que todos tenham realmente um dia bastante abençoado. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 12 de fevereiro, a lição 7, ela tem como título Cria em mim um coração puro. A lição de hoje está baseada no Salmo 51, do versículos de 1 até 19. E o que nós vemos aqui, que o salmista Davi, ele faz um apelo de misericórdia para o grandioso Deus, em decorrência de que ele estava passando por momentos assim de afastamento, do Criador do Universo, devido a ter cometido várias falhas, vários erros na sua vida, e erros graves, de pecados, e ele busca ao Senhor com uma sinceridade, uma súplica assim, com uma oração de arrependimento e contrição, buscando esta misericórdia de Deus. E isso vem nos ensinar da importância de nós reconhecermos os nossos erros e nós confessarmos os nossos pecados ao Criador do Universo. E este salmo, nós vemos assim o poder transformador e renovador de Deus em uma criatura arrependida, e que somente Ele pode realmente perdoar pecados, pelo pior que seja, E Davi mostrou que conhecia, esse grandioso Deus, e eu buscava, em espírito e verdade, para obter esse perdão. E esse salmo nos oferece assim diversas lições valiosas que nós podemos aplicar em vários aspectos de nossa vida, que pode produzir em nós uma mudança, uma transformação radical, com um aspecto assim duradouro assim no nosso coração, que somente assim nós teremos a paz que nós almejamos, E esses aspectos, que apresentam a nossa vida, é o arrependimento, a honestidade, um autoexame, uma renovação e uma transformação que somente esse grandioso Deus pode fazer. E o que nós vemos aqui na experiência aqui de Davi, nesse Salmo 51, que somente a graça de Deus ela é incondicional. Que poderia aceitar um coração tão quebrantado e contrito de Davi, que ele estava naquele momento, que ele faz esse sacrifício de buscar o perdão, e Deus o restaura assim, e devolve a harmonia que ele estava precisando, que fala lá no Salmo 51, versículos 16 e também no 17. E essa lição de hoje me fez lembrar certa vez que eu fui a um Pesca e Pague com os melhores equipamentos de pesca. E eu não conseguia pegar nenhum peixe diante de uma lagoa com uma quantidade enorme. E do meu lado sentou-se um cego, já de nascença, E ele veio conduzido assim por um guia que foi embora, o deixou ali. E esse cego ele tinha assim uma prática assim incrível, de colocar as iscas no anzol, e ele pegava assim um peixe atrás do outro. E eu fiquei assim perplexo, com a habilidade daquele cego. Sabem, amigos, a cegueira física, ela é uma triste limitação que todos nós sabemos, mas pode se tornar insignificante se comparada à cegueira espiritual. E Davi estava assim vivendo dias de glória no melhor momento da sua vida,
após ele ter sido sim, perseguido por seus inimigos. E depois dele confiar, né, no grandioso Deus, deu a tranquilidade para ele, Davi, né? E as palavras do Senhor realmente se cumpriram na vida de Davi, né? E ele havia assumido a coroa daquela nação eleita de Israel. E Davi foi a prova viva de que a guerra faz de um soldado mais experiente, corajoso e vigilante ser uma melhor pessoa, né? Mas a bonança e a tranquilidade podem pegá-lo assim desprevenido às vezes, né? Porque ele dá uma autoconfiança. E nesse momento assim de tranquilidade, cego assim pelas paixões do mundo, Davi, ele adulterou, mentiu, planejou a morte de um dos seus fiéis soldados e valente de sua corporação. E não foram, porém, consequências de repentina cegueira. E sim, pouco a pouco, né? Ele foi fazendo pequenas concessões e começou a fazer louvores de homens, louvores do mundo, né? Músicas estranhas. E os privilégios assim, de um rei vencedor como Davi e as negligências nas coisas espirituais começaram a acontecer, que acabaram por enredar Davi para o mal. E só não ficou pior, né? Porque houve a intervenção de Deus, que manda um profeta chamado Natã confrontar Davi pelos erros que ele havia cometido, que o faz assim repensar. E neste momento é que ele faz essa reflexão, porque o profeta Natã, ele conta uma parábola, né, de um homem rico que roubava de um pobre, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6, que justamente esta parábola era uma indireta para o Davi, que ele acabou entendendo. E quando Davi terminou de tentar esconder seus pecados, né, diante do profeta Natã, ele acabou refletindo e se arrependendo e derramou seu coração diante do Senhor em lágrimas, né, pedindo perdão, e confessou abertamente os seus pecados. A oportunidade dada a Davi pela repreensão do profeta Natã não foi uma providência exclusiva, né, mas a contundente prova de que a misericórdia do Senhor, ela não é limitada pela insensatez humana. Ninguém vai tão longe, né, que o braço do Onipotente não possa alcançar e trazer de volta para si. O perdão, ele é um dom extraordinário, né, da graça de Deus, o resultado do seu grande amor pelo ser humano caído, que Davi confiantemente nos diz em Salmo 51, que ele fala: compadece-te mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a sua multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Está lá no Salmo 51, versículo 1. E o alto clamor do pecado desse arrependido, ali se mostrou realmente muito eficaz após a conversa que ele teve com o profeta Natã. E esse episódio confirma a verdade de que a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, fazendo-nos cair assim um coração arrependido e puro, como falar em Romanos 2,4. O rei Davi apelou ao Senhor para que não o tratasse de acordo com os seus pecados graves que ele merecia. Tratou realmente Davi com amor, que fala no Salmo 103, versículo 10. E sim tratou
Davi conforme o seu caráter, né? Ou seja, segundo a misericórdia, fidelidade e compaixão desse grande Criador do universo, que está lá no Salmo 51, versículo 1, de Êxodo 34, versículos 6 e 7. Davi tinha plena certeza que só Deus poderia perdoar e limpar seus pecados de que ele havia cometido. Até contra pessoas, né, inocentes, humildes, né, e pessoas sinceras, né, como foi seu melhor soldado Urias. E esta súplica de Davi, que ele diz lá, cria em mim, ó Deus, um coração puro, não fala assim de uma pequena mudança, de um pequeno conserto ou de uma pequena transformação, mas do início de uma realidade totalmente nova, de algo que está sendo criado no nosso interior, quando o poder de Deus realmente atua nas nossas mentes e nos nossos corações. E também uma oração a Deus que todos nós podemos fazer, né? Assim como Davi fez, na consciência de que não é a pessoa que, através do seu esforço, que transforma a sua vida, e sim o Senhor Deus, através da atuação do Espírito Santo, operando nos nossos corações, nas nossas mentes, de onde procedem as saídas da vida. O perdão divino, ele envolve mais do que uma programação ou uma proclamação legal de inocência. Produz, sim, uma mudança profunda que alcança o íntimo do nosso ser, o íntimo do ser humano, que fala no Salmo 51, versículo 6, e também fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, que é bastante viva, né, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos de um coração. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E foi justamente o que aconteceu com Davi. O perdão divino produz uma nova criatura, né, que fala no Salmo 5, versículo 10, e também fala em João capítulo 3, versículos 3 a 8. Quando Davi usa o verbo criar, né, ali no Salmo 51, vem do verbo bará, que também foi usada lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Quando Deus fez a criação do universo, ou seja, algo totalmente novo, né? Retrata o poder criativo divino que produz uma mudança radical no ser humano, uma mudança total e duradoura no coração daquela pessoa arrependida, que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Davi, no capítulo 51, versículo 7 de Salmos, pede que Deus o purificasse com isopo. O isopo era uma erva medicinal aromática, né, utilizada para limpar feridas, né, de leprosos, né? E Davi compara o pecado com uma lepra que somente Deus poderia curar através do seu isopo. E ele sentia que seu pecado, a sua culpa, o mantinha afastado de Deus. Da mesma forma, né, que os leprosos, eles eram afastados, né, do convívio da sociedade, da comunidade na época, né? Enquanto ele estivesse impuro, ele estava afastado, que fala lá em Salmo 51, versículo 11. Davi temia que os sacrifícios não pudessem restaurá-lo plenamente, pois não havia sacrifício que fosse capaz de expiar seus pecados premeditados de adultério e assassinato que ele havia cometido lá em Êxodo, que fala Êxodo 21, 14 e Levíticas 20, 10,
quando as pessoas faziam um sacrifício por seus pecados. E Davi sabia que o único que poderia realmente limpar os pecados dele era realmente o Criador e mantenedor do universo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, né? Uma pessoa que sabe manusear as Sagradas Escrituras e saberá que o único que poderá realmente limpar os seus pecados é Deus e mais ninguém. Não existe outra forma de limpeza de pecados senão através de Deus. Ele sim pode criar em você um coração puro, transformado e modificado. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá perseguições, não haverá mais aflições, porque lá você participará da grande bodas do Cordeiro, ou seja, de Jesus. E lá você se encontrará com teus entes queridos numa grande festa. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.